Limites insanos. Até onde o seu corpo aguenta? Fala, Brasil! Você já se perguntou do que o seu corpo é capaz? No limite, até onde você iria para sobreviver? Prepare-se para uma viagem alucinante pelos extremos da resistência humana. Vamos mergulhar em situações inacreditáveis e descobrir como nosso corpo reage sem água, comida, oxigênio e em condições absurdas de temperatura e pressão. Se segure na cadeira, porque as próximas informações vão te deixar de boca aberta. Em situações extremas, o corpo humano se transforma num guerreiro incansável, lutando pela sobrevivência. Imagine só: escaladores desafiando picos congelantes, mergulhadores explorando o fundo do oceano, astronautas flutuando no espaço sideral. Como eles conseguem? Quais são os limites da nossa espécie? E o mais importante, o que você faria para sobreviver? Sede mortal. A luta contra o relógio sem água. Vamos direto ao ponto. A água é vida. Sem ela, nosso corpo entra em colapso rapidamente. Sabia que 70% do nosso corpo é composto por água? Ela está em tudo, no sangue, nos músculos, até no cérebro. Mas, e se a fonte secar? Em condições normais, a maioria das pessoas aguenta apenas 3 a 4 dias sem água. A desidratação chega sorrateira, roubando sua energia, concentração e lucidez. Os sintomas iniciais são boca seca, dor de cabeça e tontura. A coisa fica feia com o tempo. Urina escura, confusão mental e até falência de órgãos. Em casos extremos, a desidratação severa é um adeus cruel em menos de uma semana. Já pensou na agonia? Por isso, manter-se hidratado é a regra de ouro da sobrevivência. Fome cruel. Sobrevivendo sem alimento. Se a água é essencial, a comida é o combustível da máquina humana. Mas, e quando a despensa está vazia? Nosso corpo ativa o modo reserva de emergência. Ele queima gordura armazenada para gerar energia. Aguentamos semanas sem comida, mas não sem água. A falta de comida leva à fraqueza extrema e problemas de saúde. Histórias de sobreviventes mostram a incrível capacidade humana de resistir. Ar, um luxo, asfixia e os limites da respiração. Respirar, um ato tão simples e automático que nem percebemos. Até faltar ar, é claro. O oxigênio é o ingrediente mágico para manter nosso corpo funcionando. Sem ele, o cérebro entra em pane em minutos. A maioria das pessoas aguenta apenas 3 a 4 minutos sem oxigênio antes de sofrer danos cerebrais irreversíveis. É assustador como a vida pode se esvair num piscar de olhos. Mergulhadores e praticantes de apneia treinam seus corpos para economizar oxigênio e prolongar o tempo submersos. Alguns chegam a marcas impressionantes, ultrapassando os 7 minutos. Mas esses são casos excepcionais. Para nós mortais, a falta de ar é um dos piores inimigos. Asfixia, afogamento, sufocamento, situações limite que precisamos evitar a todo custo. Calor e frio extremos. Nosso corpo é uma máquina complexa que funciona como um relógio. Ele precisa estar na temperatura ideal, em torno de 37 graus Celsius. Mas o que acontece quando somos expostos a temperaturas extremas? No frio intenso, o corpo luta para se manter aquecido. Mãos e pés ficam frios, dormentes, vulneráveis a queimaduras pelo frio. No calor extremo, o corpo sua para se refrescar. Se a temperatura interna passar dos 40 graus, a coisa fica séria. Hidratação, roupas adequadas e bom senso são essenciais. Esmagado ou explosivo? A pressão e o corpo humano. Imagine a pressão esmagadora do fundo do oceano ou a ausência de pressão no vácuo do espaço. Como nosso corpo, acostumado à pressão atmosférica, lidaria com isso? A resposta é: com muita dificuldade. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica diminui e o ar fica rarefeito. O corpo sente a diferença. Falta de ar, náuseas, dores de cabeça.
Em casos extremos, o mal da montanha pode ser fatal. Já nas profundezas do oceano, a pressão aumenta drasticamente. Mergulhadores precisam de equipamentos especiais para suportar a força da água sobre seus corpos. Do contrário, o resultado pode ser desastroso: colapso pulmonar, embolia e até morte por esmagamento. Chernobyl. Quando o invisível mata, a radiação e você. A radiação é um inimigo silencioso e mortal. Invisível, inodora, ela pode causar danos irreversíveis ao nosso corpo. O desastre de Chernobyl, em 1986, é um exemplo trágico do poder devastador da radiação. A exposição à radiação em altas doses causa queimaduras, náuseas, queda de cabelo e aumenta o risco de câncer. Em Chernobyl, bombeiros e trabalhadores da usina nuclear foram expostos a níveis letais de radiação, sofrendo consequências imediatas e a longo prazo. A lição que aprendemos? A radiação é um perigo real e precisa ser levada a sério. Evite áreas contaminadas e siga as recomendações de segurança. Histórias incríveis de sobrevivência. Os super-humanos existem? Prepare-se para se inspirar com histórias extraordinárias de pessoas que desafiaram os limites da resistência humana. Em 1972, a equipe de rugby uruguaia sobreviveu a um acidente aéreo nos Andes, suportando 72 dias de frio, fome e condições extremas. Eles recorreram ao canibalismo para sobreviver, uma decisão difícil, mas que os manteve vivos. Em 2003, Aron Ralston, um alpinista americano, tomou a decisão radical de amputar seu próprio braço após ficar preso por uma rocha por 5 dias. Sua história de superação e vontade de viver é de arrepiar. Esses casos nos mostram que, em situações extremas, a força de vontade, o instinto de sobrevivência e a esperança podem nos levar além do que imaginamos. No limite, sinais de alerta do seu corpo em perigo. Nosso corpo é uma máquina inteligente e emite sinais de alerta quando algo está errado. É fundamental saber reconhecer esses sinais, principalmente em situações extremas. Afinal, prevenir é sempre melhor do que remediar. Fique atento a sede intensa, boca seca, tontura, confusão mental, fraqueza extrema, tremores, náuseas, vômitos, pele fria e pálida, urina escura, desorientação, falta de ar, dores de cabeça intensas, visão turva, batimentos cardíacos acelerados. Se você apresentar algum desses sintomas em uma situação de risco, procure ajuda médica imediatamente. Dicas de ouro para se manter vivo. Sabedoria essencial. Prevenir é sempre a melhor estratégia. Informe-se sobre os riscos e prepare-se adequadamente. Hidratação é rei. Beba água regularmente. Alimente-se bem. Faça refeições nutritivas. Use roupas adequadas para o clima. Tenha sempre à mão um kit de primeiros socorros. Avise amigos ou familiares sobre seu paradeiro. Aprenda técnicas básicas de sobrevivência. A prudência nunca sai de moda. A vida é uma dádiva. Valorize cada respiração. Chegamos ao fim dessa jornada pelos limites do corpo humano. Vimos como a água, a comida, o oxigênio e a temperatura são elementos vitais para a nossa sobrevivência. Compreendemos os perigos da pressão extrema e da radiação, e nos inspiramos em histórias reais de superação e força de vontade. Agora, fica a reflexão. Valorize cada batida do seu coração, cada respiração, cada instante da sua vida. Nosso corpo é uma máquina incrível, capaz de resistir aos desafios mais improváveis. Mas ele precisa ser cuidado, respeitado e amado. Afinal, a vida é uma dádiva e devemos aproveitá-la ao máximo.